A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Então, vamos para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um tema aí, porque eu noto que muitas pessoas, e eu achei um vídeo aqui no YouTube e eu vou embasar com esse vídeo. Então, eu noto que muitas pessoas estão sendo atribuladas pelos líderes religiosos e se sentindo culpadas por coisas que ela acha que é pecado, mas não é, biblicamente falando, entendeu? E aí eu vou mostrar aqui o que é pecado, biblicamente falando, e o que não é pecado e a pessoa acha que é. E se sente culpada por ter feito o ato, porque o líder das denominações que ela frequenta acusa ela e fala que ela está em pecado. Então vamos aqui estudar com muita sabedoria, com muito honestidade, trazendo à luz das escrituras o que é verdadeiramente pecado e o que não é, tá bom? Então vamos lá. Perante as escrituras, não perante nenhuma religião ou líder religioso. Agora, se a pessoa quer seguir religião e quiser ficar se punindo a si própria e se condenando por atos que ela acha que é pecado porque a religião falou e quiser se condenar, aí cada um, né? Eu tô aqui para auxiliar, para ajudar, biblicamente falando, não para distorcer a palavra, para botar as pessoas em servidão. Se é para servir alguém, é para servir o Messias, servir o Pai também. Não servir denominações, religião ou líder que quer tomar controle da herança do Criador e tomar posse do que é do Criador, que nós somos ovelha do Criador. Os líderes, que nem existe líder de denominação, na verdade, que guia as ovelhas que são salvos, líder quer dizer na Bíblia a pessoa que guia para a verdade, que guia para o caminho, que guia para o Messias. Não é um líder de instituição religiosa ou denominação, não tem nada a ver com isso. Eu já fiz vídeo muitas vezes sobre isso aqui, mas as pessoas insistem em achar que não, que tem que obedecer o líder, sim. Obedecer não é que o líder tem que te impor regras dele ou da religião ou da instituição. E obedecer o líder, obedecer o seu guia com mansidão, com respeito e reverência. Não que ele tenha domínio sobre você e tem que ditar como você tem que viver a sua vida e regras. Porque a própria Bíblia já te diz como que o verdadeiro seguidor do Messias ou um salvo tem que se comportar mediante as escrituras. Lá já está tudo. Entendeu? Vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta simples, bem direta. Você já se sentiu culpado por alguma coisa? E depois ficou pensando: será que isso é pecado mesmo? Ou foi só assim que me ensinaram? Eu não estou falando isso para provocar. Eu estou falando porque isso acontece. E eu sei que em algum momento essa dúvida já passou pela sua cabeça. Eu não vim aqui para atacar a sua fé. Eu não vim aqui para atacar a igreja. Eu só quero olhar com você, com calma, a diferença entre duas coisas. Igreja fique claro que é o corpo do Messias, não tem nada a ver com o templo religioso. Templo religioso é uma coisa, entenda. Igreja é outra. Se você estudar no original em grego ou em hebraico, você vai ver que igreja, no grego, no Novo Testamento, é eclesia, saído para fora. É o povo chamado para fora, para seguir após o Messias. É cada pessoa que são convertidas, entregam a vida para o Messias, são chamados de membro do corpo do Messias, que isso é chamado de igreja, entendeu? Não é o que os líderes religiosos ensinam, mas enfim, né? Isso daqui eu já falei 500 milhões de vezes. Para algumas pessoas não adianta nada orientar isso, porque elas acham que igreja é um lugar físico, né? Que se vai. Igreja você não vai, você é. Vamos lá. Que Deus realmente chamou de pecado e o que foi virando pecado com o tempo, por costume, por tradição, por medo ou até por uma tentativa de proteção. E deixa eu alinhar uma coisa antes de continuar. Isso não é um vídeo de tudo pode. Não é Ó, isso. tá vendo? Nem perto disso. Não é 8 nem Eu 80, acredito. não é ou você ser rígido nas leis cerimoniais, religiosas, ou você também ser ir para o expresso da graça e falar assim, não, tudo pode, eu posso pecar à vontade, fazer, que eu sou um salvo, já o Messias já pagou, então eu posso ver, não, não é assim também não.
É o equilíbrio. Eu já falei isso também. Vamos lá. Identidade. Eu acredito em transformação. Eu só não acredito em colocar nas costas de alguém um peso que Deus não colocou no texto. Exatamente. Eu vou começar com exemplos bem práticos. E eu vou te pedir uma coisa enquanto você me ouve. Não tenta decidir se você concorda ou discorda de cara. Só acompanhe o raciocínio comigo. Porque, em todos os exemplos, a pergunta é a mesma. Isso é pecado porque está no texto? Ou isso virou pecado por tradição? Exemplo 1. Beber vinho. Não é Eu quero pecado. que você note uma coisa Pecado importante. é se embriagar. A Bíblia condena a embriaguez. Isso é explícito. Você vê isso, por exemplo, quando o texto manda não se embriagar e quando alerta que isso destrói a vida e Mesmo derruba. porque o Messias transformou água em vinho no casamento de Canaã da Galileia. E não é suco de uva que nem os religiosos falam não, tá? Paulo recomendou Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das suas enfermidades no estômago. Tá escrito lá. Eles não gostam muito de usar isso é bíblico, você tem que obedecer, tirando do contexto, porque tem coisa que hoje, nos dias de hoje, a gente não obedece do que era lá no Antigo Testamento. Tem coisa que a gente ainda obedece, tem coisa que não, que ficou pra lá, que é a nova aliança, entendeu? Aí, ele, pra te forçar a obedecer uma coisa que não é pra hoje, é bíblico, tá na Bíblia. Agora, ele fala que vinho é pecado, você beber vinho. Mas a Bíblia diz que se embriagar é pecado, não beber vinho. Tanto é que o Messias transformou água em vinho e Paulo recomendou vinho a Timóteo, certo? Aí se eles falar assim, não, é suco de uva, mas aí você fala já do mesmo jargão que ele usa, que é bíblico, então está escrito, está na Bíblia. Como é que ele vai refutar o que está lá escrito? Está escrito. E aí, como é que fica? Vamos lá. Efésios 5,18 é um texto bem direto. Então aqui está o ponto central. Não O se texto condena a embriagueis. perda de domínio próprio. A Bíblia não trata beber vinho como pecado automático. Se fosse pecado em qualquer medida, em qualquer contexto, o texto teria dito isso de forma direta, como ele diz sobre outras coisas. E mais, existem passagens em que o vinho aparece como algo permitido em contexto comum e até usado em orientação prática. 1 Timóteo 5,23 é um exemplo claro disso. Então, biblicamente, Aí é igual assim. O que é glutonaria? Glutonaria é pecado. É comer demais. Comer é pecado? Não. Mas se você exagerar, tiver a gula, aí já é pecado. Entendeu? É isso. É o descontrole. É você. O que a palavra nos ensina, irmãos? Tudo é lícito, mas para o seguidor do Messias, nem tudo convém. É você que tem que avaliar, mediante as escrituras, o que você pode, o que você não pode. O que a escritura diz que é certo, o que é errado. Com a unção do Espírito, com o entendimento do Espírito Aruah HaKodesh que ele vai te dar. Entendeu? bebeu, pecou. A linha é: isso te domina? Isso te faz perder sobriedade? Isso destrói sua responsabilidade? Percebe a diferença? Eu não estou te dizendo para beber. Eu estou te mostrando que a Bíblia não chama a substância, por si só, de pecado. Ela chama a embriaguez e o descontrole de pecado. Exemplo 2. Descanso e lazer. Aqui tem uma confusão muito comum. Tem gente que aprendeu que descansar é pecado, ou que lazer é sinal de frieza espiritual. Só que a Bíblia não trata descanso como pecado. É porque os religiosos, ele pega o contexto de Davi, que era, quando Davi era para ele ter ido para a guerra, ele foi descansar, e aí ele caiu em pecado com Batseba. Só que ali não era momento dele descansar, mas não que ele não pudesse descansar. Ali era o momento dele ir para a guerra. Então os religiosos tiram de contexto os malandros, falsos profetas, sabe, enganador, e põe esse peso nas costas da pessoa. Descansar é pecado, você tem que trabalhar. Quando você não trabalha para sua empresa, você tem que trabalhar aqui pela igreja, pela denominação. Você tem que ir para lá e para cá fazer a obra e pá, né? Cada um tem o seu dom específico que vai agir, dada pelo Espírito Aruah HaKodesh. Não é dado por um líder denominacional religioso fraudulento, que quer que você tenha
faça dons que às vezes você nem tem, porque o dom é dado pelo Espírito. Cada um sabe o dom que é manifestado em si próprio. Eu sei quais os dons que eu tenho, né? Eu posso agir fora do meu dom uma vez ou outra, posso, mas o meu dom específico é aquele lá, é aquele que eu vou mais trabalhar. Eu não tenho que ficar saindo fazendo várias coisas porque um líder de uma religião, ó, cara, é, lembra que tem o equilíbrio mesmo porque nem as empresas podem exigir isso. Por quê? Porque isso aí também tem aquilo que chama de burnout. A pessoa fica estressada psicologicamente, então ela tem que ter o descanso. Na Bíblia tem a parte do descanso, que o Criador fez o mundo de 6 dias, descansou no sétimo, e outras partes das escrituras também falam a mesma coisa, certo? E lazer você pode ter, o que você não pode é deixar o lazer te dominar a ponto de você não ter o tempo para o Criador, a ponto de você deixar as outras coisas que você vai fazer no teu tempo de descanso e esquecer do Criador, esquecer da comunhão com o Pai, esquecer do estudo das Escrituras, esquecer da oração, você colocar outra coisa como prioridade. É isso que está errado, aí se torna pecado. Mas não que você tenha um momento de lazer, de diversão, de passeio, isso é pecado. Não, não caio nessa não. Pelo amor. Vamos lá. Descanso como parte do ritmo da vida. O próprio início do relato da criação mostra um padrão de descanso. Gênesis 2, 2 a 3. E quando Jesus está com os discípulos, existe um momento em que ele chama para descansar. Sua mente não vai suportar. 6:31. Então, biblicamente, descanso não é o problema. O problema aparece quando o descanso vira fuga, quando o lazer vira idolatria, quando o prazer vira o centro. E isso é uma diferença enorme. Porque uma coisa é descansar para voltar com equilíbrio. Outra coisa é usar descanso como desculpa para abandonar propósito. Então eu quero que você entenda. A Bíblia não diz descansar é pecado. Ela confronta o coração quando o descanso vira fuga e quando o prazer toma o lugar de Deus. Exatamente. Exemplo 3. Roupa e aparência. Esse aqui é sensível, porque muita gente foi cobrada nisso. A Bíblia fala sobre modéstia, sim. O que acontece sobre roupas? Adereços. Tem uma passagem que é muito mal compreendida e os religiosos, ele usa isso para botar regras e cabresto e fardo pesado nas pessoas, principalmente mulheres. Que tem uma passagem que Paulo fala assim, que a beleza da mulher não esteja nas joias, nos vestidos preciosos, nos adereços, na compostura do vestido, nos colares, nas pulseiras ou nos brincos, mas esteja num coração puro e sincero para com o Senhor. Ele não está falando que a mulher não possa se vestir, usar esses adereços. Ele está falando quando a beleza da mulher é usada e os adereços para você idolatrar a sua imagem, para você se vestir de uma maneira, por exemplo, para... como que eu posso falar, meu Deus, meu Criador? De uma maneira para provocar desejo na outra pessoa, propositadamente, porque você tem que ser desejada não só pelo seu corpo, pela sua aparência, mas também pelo seu caráter, pela sua postura, pela sua lealdade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua pureza, por vários frutos do Espírito. Você tem que ser desejada por uma outra pessoa que vai gostar da sua pessoa, não só, porque tem muitos que a beleza, tem muita beleza por fora, mas por dentro é podre. O próprio Messias falou assim, vós sois bonito por fora, parece justo perante os homens, mas por dentro está cheio de rapina, de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então o que Paulo estava querendo dizer ali? Ele não está falando que a mulher não pode usar desses adereços e se enfeitar. Ele está dizendo a intenção do coração. Você está se enfeitando para quê? Para provocar desejo, ou está usando roupas sexuais para provocar desejo, lasciva no outro, aí você já está pecando, você já está com a intenção de você ser idolatrada, de você ser desejada a todos. Aí você já está pecando. Agora, se você se veste para estar bem vestida, né? Não está falando que também você não possa usar
um shorts, desde que não seja a mulher, por exemplo, não seja uma coisa vulgar para exibir o seu corpo, para chamar a atenção de homens, de forma pecaminosa, não tem nada demais, entendeu? Então, são regras de homens religiosos que botam fardo, entendeu? Paulo quis dizer que o coração tem que ter uma pureza, que a verdadeira beleza vem de dentro, vem do interior, de uma boa compostura, de uma boa consciência para com o Criador, você se portar adequadamente. Não, não tá dizendo que você não pode colocar adereços, entendeu? Não é isso que o texto está dizendo. É que as pessoas não sabem interpretar na entrelinhas, na figura, entendeu? Das coisas. Sobre não viver para a aparência, sim, mas ela não cria um manual fixo de roupa, cor, Não, corte olha lá. e estilo, como se santidade fosse uniforme. Isso. Quando o texto toca nesse assunto, ele puxa o foco para coração, intenção Exatamente. e postura. Exato. 1 Samuel 16,7 é um texto bem didático Você nisso. não vai se vestir de forma promíscua, de forma vulgar, para provocar pecado nos outros. Agora, não tem nada demais você se vestir, se ordenar, se tá bem vestida, tá, né? E nem precisa, que muitos aí, religião, fala que você tem que vestir saia até ao calcanhar, até aos pés. Não, que você não pode, na sua casa, vestir um shorts, desde que não seja um short escandaloso, que vai provocar né, desejo ou propositadamente ninguém, né, que você não possa usar uma roupa, né, um pouco mais à vontade. Não, isso daí é coisa de religião, irmãos, entendeu? Mas a pessoa se apega a isso, vai fazer o quê? Aí se ela quer colocar fardo nela mesma e deixar os outros colocar, vai fazer o quê? Não é também para você também viver assim, ah não, meu corpo é minha regra, eu visto o que eu quiser e veste de maneira vulgar para provocar, chamar a atenção dos outros, aí não, aí é pecado mesmo, né? Mas tem que ter o equilíbrio, tem que ter um bom senso, né? Paulo orienta sobre vestimenta, ele está falando de decoro, bom senso, equilíbrio, Exato, olha lá. não de Tá uma vendo? lista Olha lá. universal de proibições estéticas. 1 Timóteo 2, 9 a 10 é um bom exemplo. Então, biblicamente, o pecado não é usar tal coisa automaticamente. O pecado é quando a aparência vira idolatria, quando a vaidade Exatamente. Olha domina, lá, tá quando a vendo? intenção é seduzir pelo orgulho, quando o Exato. coração está preso na aprovação. Ou seja, a Bíblia não mede santidade por tecido, ela mede por caráter. Exemplo 4. Ter dinheiro, querer prosperar, Ó, aqui é crescer uma na coisa vida. também, outro versículo mal compreendido. Quando eu falo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eu digo o amor ao dinheiro, não digo o dinheiro em si. Aí a pessoa distorce o que eu falo e fala que eu falei que é proibido prosperar na vida. My God! A pessoa não sabe interpretar o que os outros dizem, cara. Ó, vai ter pessoas que o Criador vai enriquecer ela, para ela ajudar outras pessoas. Vai ter pessoa que o Criador vai enriquecer, permitir que ela seja rica, e ela vai se corromper por causa do amor ao dinheiro, certo? Vai ter pobre que vai ser arrogante, ganancioso, e mesmo com ele não tendo muito dinheiro, ele vai ser pobre, arrogante, orgulhoso e ganancioso, certo? E tem rico que vai ser humilde e vai usar dos recursos dele para auxiliar outros em necessidade. Tem rico que vai, a maioria dos ricos se corrompe, infelizmente. Por isso que o Messias falou, é difícil entrar o rico no reino do céu, é mais fácil entrar o camelo num buraco de uma agulha. Ele não falou que é impossível o rico entrar, ele falou que é difícil, que a maioria não entra. Mas não é errado você prosperar de maneira justa, trabalhando arduamente, conquistando as suas coisas. Entendeu? Se for da vontade do Criador que você tenha prosperidade financeira e seja rico, ele vai te dar. Se não for da vontade, o que Paulo fala lá nas cartas dele? Ele fala, irmão, tendo sapato nos pés, comida na mesa e roupa para vestir, tais com isso contente. Não quer dizer que você, se tiver a oportunidade de evoluir e prosperar financeiramente, não possa. O que você não pode é colocar o coração no dinheiro, nos bens materiais e achar, e idolatrar aquilo lá e ser egoísta e não compartilhar com ninguém. É nesse sentido que tá falando. Ô, meu Criador. Vamos lá. Tem gente que foi ensinada a pensar que dinheiro é sujo, que prosperar é pecado.
que querer melhorar de Como que vida você vai é falta ajudar de espírito. um irmão em necessidade sem dinheiro? Me diga. Entendeu? Como, tá vendo? As pessoas não sabem interpretar as coisas. Vamos lá. Só que a Bíblia não trata dinheiro como pecado. O que ela condena é o amor ao dinheiro, é a idolatria, é a ganância, é a injustiça. Porque aí você está adorando Mamon. Então, o problema não é Deus da ter, ganância. é servir. Porque você pode ter dinheiro e continuar humilde. E você pode não Exatamente. ter nada e ainda assim ser dominado por ganância. Percebe? Exemplo 5. Namorar e sentir atração. Esse aqui precisa de maturidade. Tem gente que aprendeu que sentir desejo já é pecado. Isso aqui é outra coisa que, né, a religião pesa em cima. Irmão, o sexo foi dado pelo Criador. E ele colocou o desejo sexual dentro de cada ser humano. E falar, cresceis e multiplicais, ser fecundo e multiplicar sobre a terra. Como você vai crescer e multiplicar sem sexo? Então, as pessoas demonizam o sexo. Por quê? O que o ser humano tem que entender é que o sexo pervertido por causa do pecado que o homem caiu é que é errado. Certo? Por exemplo, você fazer sexo com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, isso não é pecado, irmão. Você pode fazer quantas vezes quiser. Entendeu? Inclusive, não é errado você sentir desejo, atração por uma pessoa. Desde que você se una com ela, tenha um relacionamento, e isso não precisa casar em igreja, em cartório. Certo? É o compromisso de uma aliança de fidelidade e lealdade com o seu cônjuge perante o Criador. Certo? Não foi ele que inventou isso de casar em igreja. Isso aí quem criou foi as religiões. Não que você não possa casar numa igreja, se for da sua vontade, porque você acha bonito, pode. Ou casar no cartório, pode, irmãos. Não tem nada de errado nisso também. Mas, se você não quiser casar, o casamento em si é a união entre os cônjuges. Não precisa ter papel, porque se for assim, muitos se traem um ao outro com papel e casando na igreja. Aí tem casamento se acabando toda hora. E são casados na igreja, no civil, no papel. O papel não significa nada. O que significa é o caráter de você ter uma lealdade e uma fidelidade com o seu cônjuge. O sexo entre você e seu cônjuge é permitido pelo Criador. É o sexo puro. É um sexo dado pelo Criador. Quando entra adultério, quando entra sexo desregrado, quando a pessoa faz sexo com várias pessoas, né? Cada dia tá com uma, como quem toca de roupa, ou cada semana, ou cada mês, né? E não se preserva o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e fica numa promiscuidade, isso é pecado. É o sexo é distorcido. Agora, quando você tem um companheiro, uma companheira, e faz ali o seu relacionamento íntimo com o seu companheiro, isso não é pecado. Entendeu? E nem é pecado você sentir atração e desejo por ele. Aí é pecado você... lógico que você pode, porventura, sentir atração por outra pessoa, pode, mas você não pode colocar em prática. Por quê? Você tem que reprimir isso, porque você tem que ser leal ao seu companheiro, e ele é você, certo? Porque aí sim você estaria pecando. Porque sentir o desejo não é o pecado. O pecado é você, quando esse desejo vira traição. Aí se torna pecado. Entendeu? Então, que fique claro aí. Porque as religiões colocam certos pesos na mente, e a pessoa fica se autocondenando a si própria por causa de regras de homem distorcida da palavra. Entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Mas a Bíblia não trata a existência de atração como pecado automático. O que ela confronta Você não pode ter cobiça, objetificação, com adultério no coração, descontrole. Olha lá, adultério. Existe uma diferença entre sentir atração e escolher alimentar isso de um jeito Olha lá, que te fica com domina. o desejo Eu não estou suavizando espiando. santidade, eu estou sendo honesto. A luta bíblica é contra o domínio do pecado, não contra o fato de você ser humano. Exato. Exemplo 6. Ir a um lugar específico. Tudo correto. Esse que aqui ele é falou muito até comum. agora. Tem gente que aprendeu. Se eu entrar em tal lugar, eu pequei. Como se o chão tivesse poder espiritual. Só que pecado, biblicamente, é intenção e prática do coração. Se você igual entra assim, no- ó. Você vai entrar num lugar. Você vai no bar comprar um negócio lá. Ah, você pecou, irmão. Você entrou num boteco. Ô, mano, você nem sabe o que eu vou fazer lá, cara. Né? Ele sabe se eu vou beber, encher a cara de cachaça ou não. Eu nem vou fazer isso. Às vezes eu vou comprar um refrigerante para minha família.
né? Ó, aí você vai num ambiente, se for assim, você sai do mundo, porque você vai num ambiente de trabalho, lá tem vários tipos de pessoas e cada religião é diferente. Tem macumbeiro, tem oxalá, tem ateu, tem satanista, tem religioso, tem seguidor do Messias, tem de tudo, cara. Então você, lá no ambiente de trabalho, você não vai conversar com fulano se o seu patrão falar, ó lá, ó, vai lá com fulano fazer esse trabalho. Ah, eu não vou porque ele é satanista. Ah, eu não vou porque ele é achou. Ah, é porque ele é um banda. Meu, você tem que ter o autocontrole de não se igualar à pessoa, o que ela faz. Você tem que ter o espírito Aruha Hakodesh para saber que tratar a pessoa com respeito, mesmo que ela você não concorde com as práticas dela, com a religião dela, ela faz lá, você não precisa imitar o que ela faz. Você tem a sua fé aqui, você tem a sua conduta, o seu caráter aqui. Entendeu? Porque senão você tem que sair do mundo. Entendeu? Então, os religiosos são bitolados, cara. Eles ficam biruta e enlouquecem os outros. Entendeu? Então, você tem que saber ter esse discernimento. Entendeu? E às vezes você vai num lugar igual assim. Ah, não pode ouvir música secular. Claro, dependendo da letra, dependendo do que você. Aquele vídeo ou clipe que você tá vendo ali, tá passando coisas perversas, satânica, ou coisa maliciosa, ou de cunho sexual. Lógico que o seguidor do Messias não pode ver. Agora, se é uma música secular que não atinge a santidade do Criador, que não afeta, não vai contra a palavra, o ensino do Criador, que não tem nada pernicioso, por que você não pode ouvir? Não tem nada demais, entendeu? Você não pode deixar a sua distração ser maior do que, tomar mais tempo do que a sua comunhão com o Pai, a seu momento de oração e de leitura da palavra. Por isso que eu falei, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Então a gente tem que saber discernir e ter o equilíbrio das coisas. Entendeu? Lógico que tem lugar que a gente é melhor a gente não frequentar. Você não vai entrar numa casa de, sabe? Não sei se vocês me entendem. Um seguidor do você não vai lá, né? Num lugar desse. Você não vai numa festa que tá tocando funk profano. Você, como seguidor do Messias, você não vai. É lógico, aí entra o discernimento. Agora, tem lugar que o religioso fala, você não pode pisar lá. Ele nem sabe o que você foi fazer lá, cara. Tem lugar que você vai não com aquela intenção. Entendeu? Então, depende muito da intenção do seu coração. Você vai lá pra quê naquele lugar? O que você vai fazer lá? Às vezes você não vai fazer nada demais. Você só vai dar um chego lá por um motivo específico e pronto. Você não vai lá para cometer pecado nenhum. Entendeu? Fazer o que é errado, aí existe pecado. Mas entrar por si só, como regra fixa, normalmente é mais tradição do que texto. O que importa é o que você está buscando, o que você está alimentando e o que você vai fazer ali. Exemplo 7. Não casar cedo. A Bíblia não trata casamento como obrigação universal para todo mundo. Então, a pessoa que não casou ainda não está automaticamente em pecado. O que importa é como nem ela se ela vive não casar nunca, porque Paulo fala que alguns têm o dom do celibato. Você sabe o que é celibato? Celibato é uma pessoa que decide não casar para viver a serviço do Criador, para ser usado por Criador, para se dedicar a serviço totalmente exclusivo do Criador. Paulo foi um, que ele não se casou, ele era solteiro. No início, quando ele não era convertido, que ele era perseguidor do povo de Yarro, da igreja, ele perseguia porque ele era, como que se fala, ele era zeloso da lei do Antigo Testamento e ferrenho nas tradições religiosas do antepassado dele. Ele fazia aquela perseguição, achando que estava andando no caminho do Criador, de Deus, né? Mas aí, quando ele encontrou o Messias no caminho para Damasco da perseguição da igreja, Paulo, para quem me persegues? Quem é tu, Senhor? Eu sou o Messias, a quem você me persegue. Porque ele estava perseguindo a igreja. Então ali ele se converteu. Aí ele viu que ele fez na ignorância. Então, peraí. Paulo, dali em diante, antes disso ele tinha, acho que uma noiva, né? Depois, não sei ao certo, não tô afirmando que tinha, tá? Pode ser que ele tinha. Mas depois ele
que ele se converteu, ele ficou solteiro. E ele ficou no celibato. Lógico que ele tinha as lutas dele, ele devia ter, né, irmãos? Contra a carne dele, como qualquer um de nós. Mas ele prestou o celibato e foi serviço do Senhor, não se casou. Tem alguns que, lá em Coríntios, carta a Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Ele fala, alguns têm o dom do celibato, outros não têm o mesmo dom, né? Melhor se casasse do que ficar abrasado, entendeu? Então, tentado, né? Para você ficar pecando. Então, é melhor que se case. Procure cada um a sua mulher e tenha mulher para você não ficar abrasado e ficar tentado a pecar. Entendeu? Então, agora, se você tem o dom do celibato, você pode ficar sem casar a serviço do Criador. Não tem problema nenhum, isso não é pecado. Agora, outros não, outros têm o dom de se casar, de ser sacerdote do seu lar, ter a sua família como ministério e pronto. Entendeu? Que os religiosos inventam muita coisa que a pessoa, se ela não tiver unção do Espírito, não tiver discernimento de Espírito, não estudar as Escrituras, a religião manipula a mente da pessoa e faz ela acreditar em coisas que que pode até estar na Bíblia, mas está distorcida. Eles distorcem o significado para poder enganar a pessoa e botar ela em regra religiosa e em regra de tradição de homem, entendeu? Mas aí você vai fazer o quê? Aí vai da pessoa, né? Se ela se deixa manipular assim, você vai fazer. Vamos lá, vamos dar sequência. Pureza com responsabilidade. Exemplo 8. Mulheres usarem calça, brincos, cabelo solto, essas coisas. Isso aqui é muito comum. Diz que é Em pecado muitos também. lugares, Nada a isso ver, virou cara. regra cultural, mas não é apresentado como pecado automático na Bíblia. O que a Bíblia confronta é a intenção, ostentação, sensualidade intencional, vaidade Exatamente. dominadora, orgulho. Mas peça de roupa em si não é o centro do texto. É lógico que uma mulher que é seguidor do Messias não vai usar roupa provocante propositadamente, né? Vulgar para chamar atenção, é isso que eu disse. Entendeu? Mas não que você não possa usar calça comprida, tem que usar sempre vestido, isso aí são regras religiosas, irmãos. Pelo amor, não sei como tem alguns que ainda caem nisso, né? Mas aí, se você tiver vontade de usar vestido comprido, aí você vai usar por sua vontade, porque você tá com vontade. Não porque um líder denominacional exigiu e falou, você tem que ser assim porque tá nas escrituras. As pessoas têm que entender a diferença do Antigo Testamento para o Novo. Entendeu? Não se mistura as coisas. Você tem que entender, saber discernir as coisas. Não é assim. Cara, mas não adianta. Você fala, sei lá, cara. Pessoa, parece que a religião cauterizou a mente das pessoas, cara. A Bíblia chama de pecado o que ela chama de pecado. Onde ela não chamou, você não precisa inventar peso. Mas você também não vive sem consciência. Você vive com maturidade, intenção, domínio próprio, fruto, consciência e amor. É assim que a fé fica limpa, sem ficar frouxa. E é assim que muita culpa desnecessária cai. Tudo vai do caráter, santidade. da intenção da pessoa, né? Ser uma pessoa correta ou não. Acabou aqui, irmãos. Peraí, aí, pronto. Então esse foi o vídeo, tá? Esse foi o vídeo que eu trouxe aí do que é pecado, do que não é. Eu sei que alguns religiosos não vão concordar, né? Mas tá aí feito, fiz a minha parte, alertei o que é pecado, o que não é, perante as escrituras. Não perante religião, não perante tradições de homem, porque tradições vêm desde os nossos antepassados. Lá a Bíblia sempre falou isso, né? Zeloso das tradições dos nossos patriarcas, que não era de acordo com as escrituras, entendeu? Era tradições de religião, era tradições de homens, não era da sã doutrina das escrituras, entendeu? Então é isso aí, compartilha e deixa o like, por favor, badale o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos, amo todos vocês no Messias, nosso Salvador. Fique com o Criador, até o próximo vídeo, fui!